Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti chego mais uma vez, pedindo, Senhor, para que possamos estar realizando este trabalho que propus em meu coração de fazer, divulgar da Tua Palavra. E hoje vamos falar mais um pouco em assuntos meio complexos para entender, mas está lá na Tua Palavra e nós vamos tentar ajudar alguém. E eu tenho certeza que com a nossa tentativa sendo auxiliada por Ti, será de grande êxito para ajudar alguém neste assunto que vamos falar hoje. No nome do Senhor Jesus. Amém. Preste atenção no que eu vou te falar. Um verdadeiro amigo é difícil para encontrar. Um amigo verdadeiro, quem pode achar? Se em tua caminhada tudo é sorte de encontrar, tu é um felizardo, pode comemorar. No Evangelho de João, escrito está, no capítulo 15, você pode confirmar, o próprio Jesus para seus discípulos, ele veio falar: não vos chamo mais de servos, pode acreditar, vós sereis os meus amigos, fazendo tudo que eu mandar. O verdadeiro amigo não é aquele que procura te agradar. Ele está sempre pronto em te ajudar. Ele te mostra quando você vai errar. É o conselheiro que te ajuda a te se edificar, como o bom Jesus que não mediu quanto podia nos amar. Aleluias. Vamos bendito seja o nome do Senhor.
Vamos iniciar falando do assunto que separamos hoje, porque há poucos dias, nós gravamos uma mensagem falando de 9 ações humanas que o homem explora para ganhar a vida. Vamos classificar de pecaminosas, que foram as casas de prostituição, casa de jogos, falsas igrejas, matadores de aluguel, receptadores, traficantes, ladrões, e a 8ª, falsificadores, e a 9ª foi fabricantes de imagem. Então, em todas essas práticas, o homem tem exercido para estar ganhando dinheiro, para viver nestas práticas pecaminosas. Mas hoje nós vamos falar de uma que nós não falamos naquele dia, que faltou para que esta completaria as 10, são os praticantes da corrupção. Aí, com certeza, alguém vai questionar, mas isso não é bíblico. E nós vamos mostrar que dentro da palavra de Deus, ela está incluída na palavra e tem um grande benefício quando nós conseguimos nos livrar, nos desvencilhar dela, que nós vamos ter um ganho muito grande, um ganho para a eternidade. Então, os praticantes da corrupção. Só para dar mais uma injetada neste assunto, porque esta prática, no mínimo, ela corrompe 2 pessoas, tanto aquele que corrompe e aquele que é corrompido também. E nós vemos isto nos meios políticos, vemos em várias sociedades, e é algo que nós que alcançamos um pouco de entendimento da santificação, é algo que não soa muito bem lá nos nossos corações. Então vamos iniciar abrindo Atos dos Apóstolos 13, versículo 37, que diz o seguinte: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Quando o apóstolo escreve isto em Atos dos Apóstolos, ele estava falando de quem? Do próprio Senhor Jesus, que veio para nos dar exemplos que nós não deveríamos nos corromper. Nós não vamos entrar nos detalhes, porque senão a palestra, a mensagem vai ficar muito longa. E alguns não vão ter o cuidado e a paciência para explorar tudo que nós vamos falar. Então, quando em Atos dos Apóstolos 13, 37, o apóstolo deixa escrito isto que: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Porque ele não se corrompeu de maneira nenhuma,
não teve quem fizesse uma oferta indecente que ele aceitasse. Ele sempre rebateu tudo que poderia girar em torno do pecado. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, verso 21, ele disse o seguinte, deixou escrito, 8, 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, aqui já vamos sair um pouquinho da pessoa de Jesus, que é o qual ele falamos que ele veio para nos trazer exemplo. E Atos dos Apóstolos, ele mostra isso, porque o próprio Deus, na condição de Criador, ele não achou corrupção no seu Filho que enviou aqui para nos dar exemplo de vida, de honestidade, de santificação e de uma caminhada de volta para a eternidade. E em Romanos 8, 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Porque hoje o homem tem muitos, como aquela lista de práticas pecaminosas que nós colocamos atrás, um pouquinho que mencionamos, usam para ganhar dinheiro, e esse também é um tema que muita gente usa erradamente. Então, eles corrompem alguém, até inclusive isto é um crime na nossa lei brasileira. E Deus tem prazer quando não vai nos achar que fomos libertados de servir instrumento de corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Temos vários sentidos que podemos colocar neste final deste versículo. Primeiro, aquele que consegue se libertar disto, ele mostra que ele creu na palavra, nos ensinos de Cristo, e com isso ele está caminhando para um encontro com aquele que é o nosso verdadeiro Senhor, que é o Filho de Deus que veio nos dar exemplo. Então é para a glória do Filho de Deus. Então, um que se liberta disto, ele está dando um testemunho que ele se livrou deste ato também pecaminoso, que é a corrupção. E quando eu falei que existe no mínimo duas pessoas que são atingidas com este pecado, que tanto corruptor como o corrompido, todos dois erram. Porque um está compartilhando com o outro. A mesma coisa de um policial quando encontra alguém que está fora das leis e ele recebe ali uma propina para deixar passar vista grossa sobre aquilo. Na mesma sorte, um político que é eleito para editar leis e fazer que as leis sejam também cumpridas, eles caem neste caminho de corrupção para estar beneficiando alguém e também sendo beneficiado com aquela matéria da corrupção que, na maioria das vezes, é dinheiro. E 1 Coríntios 15, 42 diz o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então é algo para que nós possamos estar prestando bem atenção. Como se explica isso? Quando a palavra de Deus, as escrituras sagradas, os escritos santos nos encontra nessa condição de corrompidos e corruptores.
Mas através da palavra, que é símbolo desta água que limpa o coração e a alma do homem, ele se liberta disso. Ele foi semeada a palavra na corrupção, que conhecereis a verdade vos libertará. E nós tivemos o benefício da ajuda do Espírito Santo para se libertar deste pecado e iniciar uma vida de santificação. Tudo isto faz parte da nossa santificação. E ainda no mesmo capítulo 15, verso 50, diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar a incorrupção. Então, este verso 50, ele complementa o verso 42, porque se o indivíduo ouviu a palavra e não conseguiu se libertar desta corrupção, que é o pecado, ele não vai ser, com certeza, ter o nome escrito no livro da vida. Então, isto é algo para que nós possamos estar meditando, nos esforçando, pedindo ajuda da parte de Deus para que nós possamos estar nos livrando deste ato pecaminoso, que muitas das vezes passa por despercebido entre as autoridades, principalmente dentro daqueles lugares que é conhecido como igreja, mas e vamos dar um exemplo, por exemplo, ali onde é conhecido como igreja. Vamos dizer que aquele líder daquela denominação é um corruptor, ele é um... Então, o indivíduo cometendo falhas que escandalizam o evangelho de Cristo, ele está vivendo um pecado que não esconde de ninguém. Mas ali ele está dando uma esmola bem elevada, e aquele indivíduo que está ali para liderar aquela organização, como corruptor, para não perder aqueles valores, ele passa por cima para receber aquelas esmolas e trata, muitas das vezes, aquele indivíduo melhor do que aqueles que estão certinhos, aqueles que estão se esforçando para ter uma vida de santidade. Então, eu creio que este comparativo deu para explicar muito bem. E, só para completar, aquele que não conseguiu se libertar, ele vai estar ali apenas no meio social e na vida espiritual perdendo tempo. Agora vamos para Tiago 1, versículo 27, diz assim: agora nós vamos entrar num caminho bem mais elevado, porque fala de uma palavra que nós só encontramos na carta de Tiago, é a religião. Diz assim, Tiago 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É uma palavra que é muito usada nestes meios evangélicos. Eu saí do mundo. Mas ele só vai provar, vai dar o seu testemunho que saiu do mundo, se ele mostrar que ele está livre destas corrupção, tanto de pecado como de suborno e tantas outras coisas. Agora vamos voltar mais uma vez à palavra religião, a religião pura e imaculada. Nós vemos tudo quanto é meio que reúne no meio devocional, vamos dizer assim, tem nome de religião, mas se nós olhar bem para o sentido da palavra religião, não tem nada a ver com religião. Portanto, o próprio Jesus, ele não fala contra a religião,
ele fala contra a tradição. Aquilo que alguém reúne ali em cima de uma tradição, como eu tenho ouvido bastante pessoas dizendo, eu não faço isso porque porque meu pai fazia e eu quero honrar meu pai. Quer dizer, o pai pecava, ele vai continuar pecando com as suas idolatrias e outras coisas, mas por uma tradição de um pai que, mesmo em um nome de correto, ele praticava algo que não está agradando a Deus, eu vou continuar pecando? Eu creio que isto é aquele que não conseguiu se livrar da corrupção. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada. Porque quando nós estamos seguindo no sentido da palavra religião, que a palavra religião quer dizer religar, nós estamos abandonando o pecado para religar a nossa alma com Deus. E se nós não estamos conseguindo nos desligar daquilo que é pecaminoso, como vamos? Porque a luz não tem comunhão com as trevas de maneira nenhuma. Então eu não posso dizer que eu continuo sendo um idólatra porque meu pai, minha mãe, meus avós eram idólatras. Porque a salvação ela é individual. Eu vou prestar conta ao meu Deus vivo e supremo dos meus atos. Eu não posso assumir o papel de Cristo, que foi o único que teve condição de assumir a minha culpa e a culpa de todos aqueles que creram. Então, como vou me livrar desta corrupção? Agora vamos para 2 Pedro 1,4, que diz o seguinte. Então, no Tiago 1,27 está bem claro que nós temos que nos livrar da corrupção. Vamos até ler mais uma vez para ficar bem plantado no coração de todos aqueles que ouvirem isto para ajudar na sua santificação. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E hoje nós vemos várias denominações ali falando que estão vivendo uma caminhada de santificação, mas aquilo que é o principal está faltando. A viúva e o órfão está morrendo. Quando chega perto destas lideranças, nós vamos orar para você, que Deus acompanhe, tal, e não faz o que deveria, o que fez a igreja lá no início, que socorria os órfãos, as viúvas e tudo mais. E, quer dizer, é uma igreja falsa, como nós colocamos lá na primeira mensagem dos 9 atos pecaminosos que o homem está vivendo. Agora vamos para 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que verso esclarecedor para que nós possamos estar nos apegando a essas doutrinas dos apóstolos, porque é algo que nos ajuda. Muitas das vezes o cara, não vou pregar isto porque vai afugentar aquele que está ofertando,
porque vou bater direto no pecado que ele está cometendo. E quando os apóstolos e o próprio Jesus, ele bate naquela ferida, mostra que ela precisa ser curada. Então, 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quais são estas promessas? De nos libertar do pecado, de nos perdoar de toda a nossa culpa, escrever o nosso nome no livro da vida e nos levar para um lugar santo, aonde a corrupção não vai entrar de maneira nenhuma. Para que por elas fiquem participantes da natureza divina. Olha o meio deste versículo. Quando nós conseguimos nos livrar de toda a corrupção, nós já vamos nos santificando, mesmo estando ainda nessas vidas transitórias. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o que vem a ser essa concupiscência? Aquilo que o homem almeja, sente prazer e não faz nada para estar desprezando estas ações. 2 Pedro 2,12 diz o seguinte: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, aquele que não conseguir se livrar, porque este nomezinho, este ato de corromper e ser corrompido, ele atinge em toda parte da sociedade humana, principalmente naqueles lugares conhecidos como igreja, que passa assim com uma sutileza que, se não observarmos, passa de largo, como diz a própria palavra. E no versículo 20 do mesmo capítulo 2 diz assim: porque se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. É aquela mesma explicação que o próprio Jesus deu. O camarada foi encontrado lá no mundo, cheio de demônios, vamos ser bem diretos, cheio destas corrupções malignas. Ele vem, passa um tempo junto da igreja, ali tem um caminhar até sereno, ganha uma nova aparência e depois, por qualquer motivo, ele volta para lá. Então, o próprio Jesus disse que ali saiu um espírito imundo. Mas como encontrou a casa limpa, vai entrar mais 7 e vai ser o seu estado pior do que o primeiro. Aí está uma grande explicação porque é tão difícil aqueles que se desviam do caminho estreito, do caminho da verdade, do caminho que nos conduz à salvação, para voltar. Porque ele está com uma carga muito maior sobre si, que ele não consegue se desvencilhar dela. É muito mais difícil. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele fala na segunda carta, 2, no 12 e no 20, principalmente no 20, que é o último versículo que nós lemos para encerrar
esta palestra de hoje, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, se livrou daquilo que ele servia, de tudo quanto era tipo de pecado, ele se livrou pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então é bem claro, não tem nem muito o que explicar. Está uma explicação aí bem clara, porque que muita gente tem dificuldade de voltar para entrar no caminho da santificação, no caminho, não estou falando de caminho de denominação não, caminho de Cristo, porque Ele é o verdadeiro caminho, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. O indivíduo perde a força para estar trilhando neste caminho, porque ele está com uma carga 7 vezes maior do que aquela aonde foi encontrado a primeira vez. E vamos estar encerrando, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te bendizemos pela grandeza, pela maravilha e pelo grande amor que tu tem dispensado para nós a cada dia, nos dando entendimento, conhecimento destas grandes maravilhas. É uma palavra que tantas vezes é anunciada e tem passado por despercebida. E hoje vejo como um despertamento da parte do teu Espírito em falar neste assunto, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém.